A globalização tem múltiplas repercussões em vários aspectos que impactam as nossas vidas também de diferentes formas. E também tem múltiplos significados. Nós poderíamos ficar tentados a estabelecer de imediato um juízo de valor sobre globalização, afirmando ser ela boa ou ruim. Eu acho isso um pouco complexo. Há aspectos da globalização que são ruins e há aspectos da globalização que efetivamente colaboraram e continuam colaborando para que nós consigamos viver melhor como comunidade planetária. Bem, um aspecto que é talvez o mais impressionante do poder da globalização é o da estratificação da produção e do trabalho. Essa imagem, que é de uma aeronave da Boeing, um 787, é um dos produtos tecnológicos mais sofisticados já produzidos pela engenharia humana. É um componente tecnológico que reúne uma série de produtos que são de uma tal sofisticação que é admirável sob vários pontos de vista. E é um produto também que é muito significativo do ponto de vista da sua própria construção tecnológica. Ele conta com componentes desenvolvidos em dezenas de países diferentes. Há países que colaboram para um componente da turbina, há um outro país que colabora com o metal da fuselagem, há um outro componente que pertence ao trem de pouso, também que vem de outro lugar geograficamente distante. Então, isso tudo, no seu processo de montagem, vai contar com essa segmentação do trabalho realizado em vários lugares do planeta. Então, esse é um componente muito interessante da globalização como uma segmentação de atividade com vistas a otimizar a produção, a ter ganho econômico, enfim. Há um aspecto que é importante destacar em relação a exatamente esse exemplo, e que serve para muitos outros, que é o fato de que a globalização é um fenômeno eminentemente econômico. E sendo um fenômeno eminentemente econômico, ele vai se apoiar num mercado de capitais. E esse mercado de capitais ele acaba sendo uma base econômico-financeira muito significativa para grandes corporações. E para que o interesse dessas grandes corporações, inclusive, predomine sobre dimensões diversas da nossa vida, sobretudo do ponto de vista social. E a forma como isso se estrutura, pensando na otimização produtiva e econômica, na maior rentabilidade possível para esse mercado, muitas vezes isso acaba se restringindo a um conjunto relativamente pequeno de grandes corporações que acabam sendo mais poderosas do que os governos. Isso vai fazer com que, muitas vezes, a própria estrutura logística dessa produção e do escoamento dessa produção mobilize grandes interesses, porque, afinal de contas, vamos entender que essa produção, de um ponto de vista da sua circulação global, ela vai precisar de condições de infraestrutura muito poderosas, né? Estrutura portuária, aeroportuária, condições de infraestrutura, modais de transporte. Então, vejam que, de um aspecto macro, isso demanda uma complexidade muito grande. E essa complexidade do movimento produtivo, econômico, comercial, ele vem atrelado a esses grandes interesses corporativos, que fazem, inclusive,
com que aquele processo que nós acabamos de ver de segmentação da atividade produtiva, ele demarque áreas de maior importância. Sob que ponto de vista? Bom, num primeiro, do próprio desenvolvimento de um produto. Então, vamos imaginar um produto tecnológico, ele é desenvolvido. Onde ele pode ser desenvolvido? Vamos imaginar numa área que é uma referência em termos de desenvolvimento tecnológico, o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse projeto desenvolvido do ponto de vista criativo e tecnológico, onde ele vai ser executado? Vamos imaginar que no leste asiático, onde a mão de obra será mais barata. E daí, para onde ele vai? Ele vai para grandes nós logísticos na África, na Europa, e daí atravessam continentes para serem vendidos no varejo. Então, isso demarca territórios que acabam adquirindo um colorido do ponto de vista da sua estratégia e da sua importância econômica, comercial e até da própria estrutura regulatória que esses diferentes ambientes vão ter para essa produção e comercialização de mercadorias. E lá na ponta, quando o produto ele está pronto e ele alcança os seus pontos de venda no varejo, é necessário fazer com que esse produto tenha um apelo que supera até mesmo o seu valor material. Que apelo é esse? Um valor simbólico. Então, nós desejamos uma determinada mercadoria, pelo que ela significa, às vezes do ponto de vista do status. Vestir a camiseta que exibe uma determinada marca, calçar aquele tênis, comer o lanche daquela cadeia de fast food, usar aquele telefone daquela marca lá que é uma fruta. Tudo isso acaba adquirindo um valor simbólico, se difunde num padrão de consumo com valor simbólico. Então, isso muitas vezes adquire uma certa imaterialidade que é difícil de mensurar. Um outro aspecto bastante interessante desse processo de globalização econômica é que nós não estamos falando somente de bens materiais. Nós também podemos estar falando de bens imateriais. Vejam que algumas das maiores empresas do mundo, Google, Microsoft, Apple, Amazon, elas praticamente não têm uma estrutura física que a gente possa reconhecer ali na esquina, ou que a gente reconheça em grandes prédios comerciais nos centros das grandes cidades. A sua difusão é sobretudo sobre plataformas que são imateriais e que não deixam de ser menos poderosas por isso, pelo contrário. Se nós olharmos um retrato das grandes marcas, das grandes empresas, há 10, 15 anos atrás, nós vamos localizar algumas empresas, talvez até algumas montadoras de automóveis, que essas sim lidam com um tipo de produto que é material. Um automóvel é material, né? Agora, um sistema operacional, uma plataforma de venda de produtos, isso é imaterial. Então, é uma tendência também desse modelo de globalização econômica de difundir tecnologias e de que a própria tecnologia também é um bem econômico altamente viável do ponto de vista comercial. Existem organismos que devem, em tese, regular esses processos, essas transações entre os países, estabelecendo, vamos dizer assim, a grosso modo, um regramento, né? Vamos imaginar as regras do jogo, né? E dentre essas instituições estão aí a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OCDE. Então, vejam, esses não são organismos que tenham uma identidade única do ponto de vista da sua nacionalidade, não é?
eles não pertencem a um país. Eles, na verdade, são uma representação dos interesses dos diversos países que transacionam bens, produtos e serviços entre si, né? Por isso que me referi ao termo regra do jogo. Um grande questionamento é o quanto esses organismos, eles efetivamente têm sido capazes, ao longo do tempo, de promover um regramento que não olhe somente do ponto de vista da arbitragem econômica e comercial, de que eles possam também estabelecer critérios que sejam de interesse público ampliado, não meramente econômico. Ou seja, nós podemos ver nesses organismos e seus mecanismos regulatórios proteção ambiental, bem-estar comunitário. Aí vocês podem dizer, pô, mas isso não tem a ver, não é a vocação dessas instituições. Por que não é a vocação? Por que nós devemos fazer com que organizações poderosas o bastante do ponto de vista político e econômico não pautem para todos os países do mundo, ou ao menos aqueles que são signatários de seus protocolos, uma agenda que seja de interesse comunitário global, né? E de tal forma que a gente pense que o modelo de desenvolvimento, a matriz de desenvolvimento no mundo, nesse modelo que é hegemônico, né, de produção, de comercialização e consumo numa escala global, eles deveriam levar em conta também uma agenda planetária que pensasse no bem-estar das pessoas, de tal forma que não prevalecesse unicamente o interesse econômico. Então, uma questão da gente se perguntar se a vocação dessas instituições não deveria migrar para olhar de forma ampliada para além da vida econômica e olhar também o que esse econômico se repercute no social, no ambiental, no cultural. Algumas tendências da globalização são claras e serão ainda mais claras nas próximas décadas. Um fenômeno que ocorre no mundo é o do envelhecimento da população. Os estratos etários acima aí de 50, 60 e até mesmo 65 anos, ele tende a aumentar, globalmente falando. E é um retrato do Brasil também. O Brasil ainda tem uma população eminentemente jovem, mas nós vamos lidar para o futuro com um segmento da população que crescerá, ou seja, o segmento da população com 65 anos ou mais. E aí vem uma preocupação se o mundo e o Brasil, em especial, estarão preparados, se o mundo estará preparado, e nós no Brasil estaremos preparados, para oferecer bens, produtos e serviços para esse segmento da população que vai precisar de uma alimentação diferenciada, de serviços de saúde diferenciadas, de oportunidades de lazer diferenciadas, né, de acordo com a idade, de acordo com as suas possibilidades, né? Então, esse é um questionamento de algo, e até mesmo se a nossa própria estrutura previdenciária acolherá essas pessoas de forma digna o bastante para que elas vivam bem. Um outro fenômeno é o da urbanização e metropolização. Vocês devem ter assistido em algum momento numa aula de geografia, talvez história, quem sabe, esse processo histórico que nós temos de crescimento da população urbana no mundo. No século XX ele se acentuou, depois da Segunda Guerra Mundial foi uma tendência crescente o processo de urbanização, as pessoas saindo do campo e migrando para as cidades. E devem ter ouvido o professor falar também que nesses aglomerados urbanos, muitos deles acabaram formando conglomerados urbanos ampliados, um fenômeno que nós chamamos, os urbanistas, né, se referem como conurbação, ou seja, um processo acelerado e ampliado de urbanização, com a formação de grandes metrópoles,
muitas vezes centralizadoras e atrativas para as pessoas, né, daquele país, enfim, daquelas comunidades. E esse é um fenômeno interessante a ser analisado por nós sob o seguinte ponto de vista. Desde 2008, o mundo é mais urbano do que rural. O que significa isso? Significa que a maior parte das pessoas no mundo hoje mora em cidades. E isso tem um impacto quando nós imaginamos o quanto isso será capaz de mudar a vocalização do campo para a produção de alimentos. Né? No Brasil, esse é um fenômeno interessante que não é novo, ele se acentuou muito depois das décadas de 50 e 60, de tal forma que hoje 80% da população brasileira vive nas cidades, apenas 20% no campo. Um campo que cada vez mais concentra, tem concentração fundiária, concentra a terra na mão de poucas pessoas, e no qual uma boa parte da alimentação, da nossa comida do dia a dia, o nosso arroz e feijão, vem da agricultura familiar. Então esse é um aspecto interessante para a gente considerar. Essa vocação para o trabalho no campo, por que o campo vai sendo abandonado como espaço de atividade laboral, como espaço de vivência, como espaço de moradia, enfim, e o que isso significa de uma maneira geral na vida das pessoas. Então, algo com que a gente tem que se preocupar e refletir a respeito. Uma outra tendência é a expansão das economias. Nós vimos já há algumas décadas a formação de grandes blocos econômicos na Europa, América do Norte, no Brasil. Então, o que é que tem significado esse novo mapa de economias estendidas, né? União Europeia, ALCA, Mercosul? O quanto isso tem significado efetivamente mudanças do ponto de vista dessa dinâmica econômica para o mundo? Inclusive, há poucos anos atrás, o Reino Unido optou por sair da União Europeia, o que tem levado as pessoas a questionarem o quanto esses blocos eles têm sido capazes de construir uma agenda conjunta para essas economias expandidas e fazer com que isso se repercuta na vida das pessoas. De novo, resgatando o que eu falei ainda há pouco. Não é uma questão de olhar meramente as grandes questões da sociedade por uma métrica econômica. As pessoas não comem papel, as pessoas não comem indexadores econômicos, o mercado não alimenta as pessoas. Essa é uma necessidade surgida da dinâmica estabelecida pelas pessoas que tem na economia apenas um dos seus aspectos. O social, o cultural, o ambiental, enfim. Tudo isso tem uma outra ótica de análise que não necessariamente é econométrica. Um fenômeno que talvez coloque a globalização numa condição de simpatia para as pessoas é o quanto nós temos hoje a facilidade de comunicação e mobilidade. Do ponto de vista da comunicação é óbvio, e aqui a gente vive um exemplo disso. Eu estou gravando essa aula da minha casa, você está assistindo aí da sua, e é possível que se a gente tiver aí um espectador que queira assistir essa aula, que esteja lá do outro lado do mundo, ele pode fazê-lo, né? E da mesma maneira que a gente pode enviar mensagens eletrônicas, usar um aplicativo de mensagens para comunicação em tempo real. Então, isso é um facilitador da comunicação das pessoas, que, claro, como tudo, tem um lado que se repercute de maneiras, no mínimo, estranhas na vida das pessoas, que é até como uma ruptura do tempo, né? Hoje nós não temos mais aquelas dimensões de tempo que nós reservávamos para o lazer, né? Então, nós nos pegamos falando sobre a escola, sobre a universidade, sobre o trabalho, de segunda a segunda. Se nós temos ali aquele famoso aplicativo de comunicação instantânea,
Ele fica sinalizando mensagens que chegam a toda hora, não importa se isso é em plena segunda-feira de trabalho ou se é no dia de finados, essas mensagens chegam o tempo inteiro. Mas do ponto de vista da comunicação, de uma maneira geral, hoje nós podemos dizer que nós temos o excesso de oportunidade de comunicação, né, de ter acesso à informação. Uma questão a ser discutida é o quanto esse excesso de comunicação, de informação, se traduz em conhecimento e o quanto isso se traduz em sabedoria. Isso é uma outra história, mas sem dúvida nós temos muito acesso à comunicação. Da mesma maneira que a mobilidade. Né? Se você quiser, pode emitir um bilhete eletrônico que te assegure viajar para o outro lado do mundo. Você pode comprar isso agora aí do teu computador, do teu telefone, ir a um aeroporto e com um passaporte e possivelmente um passaporte sanitário e se for o caso de um país que exija o visto, você ter esse visto e pode viajar para conhecer uma cultura lá do outro lado do mundo. Agora vejam, isso que pode ser algo muito bacana do ponto de vista da experiência turística, tem um outro lado, que é de uma mobilidade forçada no mundo. A enorme desigualdade econômica e o fato de que existe uma enorme assimetria de desenvolvimento entre os países ricos e os países pobres, sobretudo aqueles que foram explorados de forma colonial, vai fazer com que muitas pessoas sejam levadas à mobilidade de forma forçada, ou seja, na figura de refugiados. Refugiados do quê? Da fome, da guerra, da pobreza ou de tudo isso junto. Então nós assistimos hoje a maior onda de migração de refugiados desde o final da Segunda Guerra Mundial. Pessoas atravessando o Mediterrâneo, né, em barcos improvisados, pessoas saindo do Oriente Médio, se arriscando em estepes onde passam frio, onde passam fome, onde passam sede, buscando chegar, na maioria das vezes, em países que elas veem claramente que são países prósperos, países de economia pujante. E eu coloco isso como uma espécie de nota promissória a ser resgatada por esses refugiados, uma nota promissória histórica. E qual é a história dessa nota promissória? O comportamento imperial que muitos desses países tiveram no passado, no qual fizeram colônias em todo o mundo e exploraram essas colônias. Então, construíram uma boa parte da sua riqueza por meio da exploração dessas colônias. E que abandonaram essas colônias numa condição de atraso tecnológico, numa condição de atraso econômico, numa condição no qual, enquanto colônias não foram tratadas como uma comunidade com identidade suficiente para sequer desenvolver a compaixão do ponto de vista do desenvolvimento, né? Legaram essas comunidades ao atraso. E agora o cidadão desses países se surpreende que o refugiado esteja lá, né, buscando uma oportunidade de emprego, buscando uma oportunidade de sobrevivência. Então, é essa leitura que eu faço desse comportamento colonialista que deu muito ruim e cuja nota promissória histórica está sendo apresentada aos cidadãos neste exato momento. E um último, mas não menos importante aspecto que eu queria destacar da globalização é em relação ao comportamento e à cultura. Vejam, grandes intelectuais, já lá no início, nas primeiras décadas do século XX, né, o Max Horkheimer, Theodor Adorno, falaram sobre esse fenômeno da indústria cultural, que é o surgimento vamos falar do que é hoje o que a gente entende como cultura pop, essa cultura de massa.
Muitas vezes se olha isso e diz assim, pô, mas não é preconceito achar que a cultura deve ser reservada para um determinado nicho. A cultura tem que ser mesmo divulgada para as massas, as pessoas têm que ter acesso à cultura. Sim, eu concordo. A questão é o nível em que se oferece essa cultura, né? Se ela é uma cultura que, na verdade, ela dialoga muito pouco com a própria raiz cultural das pessoas, o que essa cultura tem para negociar em termos de aprendizado e enriquecimento para as pessoas, o, o que ela tem de espontâneo, de rico e, e até mesmo de desprendido de interesse econômico. Então, são questões interessantes. E não ficou só nisso, não. Ao longo também das últimas décadas, vários intelectuais se debruçaram a respeito. Né? Esse termo sociedade de consumo é usado pelo francês Jean Baudrillard. Mais recentemente, o Zygmunt Bauman usa bastante essa expressão também para nos indagar sobre qual é o nosso papel como cidadãos críticos em relação ao consumo. E me ocorre agora citar para vocês algo que para mim é algo culturalmente muito bacana, eu curto muito, que é rock. Adoro rock. E o rock surge lá no meio do século XX como uma manifestação cultural vocacionada para rebeldia, cara. O rock era rebelde, rebelde no conteúdo e na forma. Então, pô, o Elvis, por exemplo, o Elvis ele tocava, cantava e dançava de maneira ostensivamente rebelde. E ao longo do tempo, a gente foi vendo que essa rebeldia do rock ela foi cedendo lugar a uma espécie de rock domesticado, sobretudo economicamente. De tal forma que hoje, se a gente falar de rock, a gente vai pensar numa banda, numa propaganda de refrigerantes, como cantam os Engenheiros do Havaí. Ou a gente vai pensar naquele famoso festival de rock, que é um grande empreendimento comercial e financeiro. Então, o rock parece que ele perdeu essa sua vocação para a rebeldia e até mesmo fazendo uma ampliação disso que aconteceu com o rock, com o que acontece com as nossas culturas locais, né? É bem possível que nós não sejamos capazes de citar valores culturais autóctones, valores culturais nossos, das nossas próprias comunidades, mas saber, por exemplo, que o Facebook foi desenvolvido pelo Mark Zuckerberg. Ou talvez a gente não consiga lembrar de uma cantiga infantil cantada pelos nossos pais, mas vai saber cantarolar uma pop song do Ed Sheeran. E todas essas coisas também são fruto dessa forma de disseminação de conteúdo turbinada pela globalização.